professoras e professores! Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 5º ano de Matemática, texto 13, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o cardápio, que informa o leitor sobre os produtos disponíveis para a compra e os respectivos preços com o objetivo de incentivar o consumo desses. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é EF05MA07, que se refere a resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Os descritores são D10, D13, D23 e D25, que se referem a resolver a estabelecer trocas entre células e moedas do sistema monetário brasileiro, em função de seus valores, a reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 10, e o princípio do valor posicional. A resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro e a resolver problema com números racionais expressos na forma decimal envolvendo diferentes significados da adição ou subtração. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1. Eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente um cardápio, cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro para uso didático. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica e prática que se relaciona com os conteúdos abordados. É relevante utilizar materiais concretos ao apresentar conceitos matemáticos abstratos, pois esses materiais favorecem a compreensão dos alunos. Portanto, façam uso dos materiais concretos sempre que for possível. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam as resoluções das questões 1 e 2. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante o momento da correção coletiva, explique aos alunos que essa estratégia pode favorecê-los a identificar os próprios erros e identificar o que é de fato uma dificuldade ou apenas uma falha de atenção. Prossigam a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam as resoluções das questões 3 e 4. Como a proposta para a resolução da questão 5 é individual, aproveitem esse momento para observar dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem as intervenções necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente cédulas e moeda do Sistema Monetário Brasileiro para uso didático. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica e prática que se relaciona com os conteúdos abordados. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a formação dos grupos, propostos levem em consideração o nível de desenvolvimento dos alunos. Dessa forma, possibilitem que eles, menos um aluno de cada grupo, estejam em um nível mais avançado. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer saber mais? Com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos. Portanto, caprichem. Ao final, certifique-se de que os alunos compreenderam. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam resolução da questão 1. Incentive os alunos a demonstrarem como chegaram às respostas, pois essa ação possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realizem as intervenções que julgarem necessárias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer saber mais? Com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos. Portanto, caprichem. Ao final, certifique-se de que os alunos compreenderam. Caso haja dúvida, esclareça-as. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Durante a resolução coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, aproveitem esse momento para observar as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções coletivas e ou individuais, se julgarem necessário. Durante o momento da correção coletiva, explica aos alunos que essa estratégia pode favorecê-los a identificar os próprios erros e identificar o que é de fato uma dificuldade ou apenas uma falha de atenção. Finalize a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 3. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realize uma leitura explicativa do texto do quadro Quer saber mais? Com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos. Portanto, caprichem. Ao final da explicação, certifique de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Durante a resolução coletiva proposta para a questão 1, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução da questão 2 é individual, aproveitem esse momento para observar as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realize as intervenções necessárias.
Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Professoras e professores, incentive os alunos a realizarem a autocorreção. Expliquem-lhes que esse momento de tomarem consciência de seus percursos de aprendizagem, essa ação é importante, pois possibilita o exercício de um olhar crítico avaliativo. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais? Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado, nessa ação, o desenvolvimento de habilidades de leituras tais como localizar informações e fazer inferências no texto. Ao final, certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. Caso haja dúvidas, esclareça-as. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 1. As hipóteses de resposta citada pelos alunos possibilitarão que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Observem quais alunos compartilham espontaneamente suas hipóteses e incentive aqueles que não o fizerem. Prossigam a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 2 e 3. Professoras e professores, incentive os alunos a realizarem a autocorreção. Expliquem-lhes que esse é o momento de tomarem consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante, pois possibilita o exercício de um olhar crítico avaliativo. Vamos agora para o momento revisão. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitam de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem os conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. É orientado aos alunos que, caso tenham dúvidas, poderão recorrer aos colegas para esclarecê-las. Esse é um momento interessante para possibilitar o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 5 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionado a esse gênero textual.
Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 13. Até o próximo vídeo.